Graça e paz, irmãos, estamos aqui em mais uma quarta-feira, projeto de vida para o ano de 2021. E aí, nós estamos aí no terceiro mês do ano de 2021 e minha pergunta para você é: o que você já conseguiu fazer de projeto? Alguns a curto prazo, outros a médio, outros a longo. Alguns vão conseguir durante este ano, os pequenos, os de curto prazo e os de médio prazo, mas alguns ainda vão para atravessar o 2022, mas tem que começar. Nós temos falado aqui a área da família, a área espiritual, a área emocional, em tantas áreas. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre usando as dificuldades como oportunidades para a gente crescer em 2021. Então, antes de mais nada, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de podermos estar cultuando a Ele, mesmo online, mesmo estando em casa. Nós temos um país livre, um país abençoado aí que a gente pode falar do amor de Deus. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado por esse momento que estamos aqui juntos com os meus irmãos. E neste momento eu quero colocar diante da Tua presença a vida de cada um deles. Quero apresentar cada casa, quero apresentar cada lar aqui representando aqui. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos visitar em cada casa. Visitar aquele pai de família, mãe de família, visitar o avô, a avó, os filhos. Nós clamamos mesmo a Tua intervenção sobre nós e abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Usando as dificuldades como oportunidade para crescer no ano de 2021. É estranho, né, a gente falar sobre isso, porque nós temos aprendido ao longo de todos os anos, né, na verdade, o dia a dia do ser humano tem sido, a gente sempre quer o seguinte: quanto mais fácil, melhor, quanto mais rápido, melhor. E hoje nós vamos entender que as nossas dificuldades, você pode olhar para elas de duas formas: uma forma derrotista de ver a vida, ou uma forma como sendo alguma oportunidade, alguma não, muitas vezes, né, que Deus está dando para você crescer e romper naquela área. No domingo eu lembro que eu falei para os irmãos que muitas pessoas têm deixado de experimentar bênçãos de Deus e talvez não estão nem preparados para ir para o céu por questões emocionais, por conta dos desafios que a pessoa tem passado, e tem feito com que as suas dificuldades emocionais de poder elaborar as questões da vida tem impedido muitas vezes até de ser um testemunho vivo de Deus aqui nessa terra, e talvez tem feito com que ande no pecado, ande na prática do pecado, por conta que não sabe lidar com as oportunidades. Às vezes as pessoas não passam a lidar com as dificuldades, elas passam um desafio e querem abandonar Deus, perguntam por que Deus abandonou ela, onde Deus estava nessa hora que isso aconteceu com ela, talvez diante de uma perda, de uma dificuldade, de algo que possa acontecer na vida dela. As pessoas se perguntam, e hoje nós vamos falar como usar as dificuldades como oportunidades para crescer em 2021. Então vamos começar o seguinte: frustração. Ninguém gosta de passar por frustração. Na verdade, a frustração é algo terrível que acontece na nossa vida. Quando você faz um plano, quando você projeta alguma coisa, esse plano é frustrado. Mas a frustração é importante para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, assim como o prazer. Então vamos colocar numa balança aqui: de um lado está o prazer e do outro lado está a frustração. Da mesma forma que nós gostamos do prazer, gostoso de desfrutar momentos de alegria, momentos onde a gente está na presença de Deus, ou momentos em casa, onde você está em família, você está se divertindo, está num clube, numa piscina, assistindo um filme, ou está na presença de Deus, que é algo prazeroso. As pesquisas colocam que a dificuldade, a frustração, ela é de igual modo no sentido de ser importante quanto a gente ter prazer. Suportar perdas é essencial para a gente aprender a ser mais feliz. As pessoas, agrava isso aí, as pessoas que não experimentam dificuldades, perdas e frustrações nas suas vidas, elas não experimentaram ainda a felicidade verdadeira, que é algo sustentável. E isso inclui, né, aprender a abrir mão de prazeres, né, momentâneos, para a gente poder usufruir um prazer maior. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, de 4 a 7. Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 a 7. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Continuando, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo, olha o que ele diz aqui, tudo o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ele falando, né, como apóstolo, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. É um texto lindo do livro de Filipenses, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Filipos, e eu sempre coloco assim, que depois de Jesus, eu acredito que Paulo foi o homem que mais soube transformar as dificuldades em oportunidades no Novo Testamento, aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele tinha essa habilidade de transformar tudo que era ruim em um aprendizado para a sua vida, tudo que era difícil em algo para ele crescer na vida dele. E nós estamos falando de um homem que experimentou inúmeras coisas. Olha, eu até coloquei aqui: perseguições, calúnias, surras, perdas de todos os lados e formas. E ele ainda tinha capacidade agora de dar uma continuidade no versículo que a gente leu. A gente leu até, acredito eu, deixa eu ver aqui, até o 9. Aí no 11, depois que a gente vê um cara que sofreu perseguições, angústias, e fala de algo tão bonito, como ele colocou no versículo 8, tudo que é bom, tudo que é amável. No versículo 4 até o 7 ele fala: gente, alegrem-se, não andem ansiosos por coisa alguma. E depois de ele experimentar tudo isso, no livro ele escreve o seguinte: sejam alegres, façam tudo, mas aí ele diz a receita. Olha que interessante, ele é capaz ainda de dizer, diante de tudo que ele passou: não estou dizendo isso, ou seja, isso o quê? Sejam gratos, né? Pensem em coisas boas. Ele diz: eu não estou dizendo tudo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. Olha aqui a figura do crescimento de Paulo. Se ele se adaptou, é porque ele passou pelo estreito na vida dele. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, sendo muito, passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente sempre pega o texto, tudo posso naquele que me fortalece. Uma vez eu lembro que eu preguei um pouquinho sobre esse texto aqui. Então quando Paulo fala, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece, quando ele chega a essa capacidade mental, que a gente pode dizer aí, de maturidade, para dizer que ele pode tudo em Jesus, mas antes ele falou: sejam gratos, pense no que é bom, no que é puro, no que é agradável, no que é de boa fama, pense em tudo isso. Mas ele, por trás de tudo isso, irmãos, olha o que está por trás do tudo posso, naquele que me fortalece. Eu posso passar, ele está dizendo isso aqui, ó, eu posso passar escassez, eu posso passar abundância, eu posso passar perdas ou ganhos, eu posso passar frustrações ou alegria, mas eu sei que ele é o meu sustento. Esse é o pensamento daquele que aprende com as dificuldades e não cai diante das adversidades. Deixa eu te falar, você quer realmente um 2021 pleno na sua vida? Então você tem que fazer alguns ajustes na sua vida emocional. Eu sempre digo que a nossa vida emocional é o nosso carro-chefe, porque ela impede a gente de crescer espiritualmente, ela impede a gente de ganhar dinheiro, ela impede a gente de trabalhar, ou ela vai fazer com que eu esteja mais perto de Deus, ela vai fazer com que eu ganhe dinheiro, ela vai fazer com que eu esteja bem no meu relacionamento. Por quê? Porque a nossa vida emocional, os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas emoções de forma geral, elas estão ditando aquilo que vai ser no meu dia. Você pega, por exemplo, se você de repente está chateado com alguém na igreja, e aí chatear é o quê? É emoção. Você está triste, está frustrado, tudo é emoção. Por causa disso, quantas pessoas às vezes deixam de vir ao culto? Agora não está podendo, mas está online. Quantas pessoas às vezes criticam alguém, seja um servo de Deus, ou seu pastor, ou até no ambiente de trabalho, porque não gostou da forma que a pessoa falou, ou pelo menos a forma que ela entendeu que o outro falou. E aí por conta disso, muitos pedem demissão, porque não dá conta de ficar num trabalho. Muitos saem da igreja, porque às vezes está chateado com o pastor, ou com o seu discipulador, com o seu líder. Muitos não estão indo bem no seu casamento, e até se divorciam. Isso tudo envolve o quê? Emoção. E aqui, se você quer um 2021 pleno na sua vida, você tem que aprender com o apóstolo Paulo. A gente enche a boca e fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos mesmo. Mas, entenda o seguinte:
eu preciso entender que apesar de eu poder tudo naquele que me fortalece, o que é esse tudo? Eu posso passar escassez, ou eu posso ter abundância. Vou repetir. Eu posso passar por perdas ou ter ganhos, eu posso me frustrar ou ter alegria, e eu me fortaleço nele. As pessoas não entendem isso. As pessoas querem fazer planos para 2021. Não importa, querido, o plano na área que você fez na sua vida. Muitas vezes, por exemplo, o pastor Celinho às vezes fala aqui sobre família. Então ele tem falado sobre família, planos para 2021 na área da família. Por mais que você faça planos, por mais que você queira que algo aconteça na sua vida familiar, você vai ter que se esforçar para isso. Você vai ter que se esforçar para ser um marido melhor, um pai melhor, um vô melhor, um filho melhor. Às vezes você está no seu trabalho, você vai ter que se esforçar também para melhorar no ambiente de trabalho. Por quê? Porque nós passamos por perdas e frustrações, por dificuldades em todas as áreas da nossa vida. E é isso exatamente que eu estou falando aqui hoje. É exatamente isso que faz com que eu me torne uma pessoa melhor. Olhe para a sua vida hoje. Se você olhar para a sua vida hoje, na idade que você está, no ano de 2021, e você olhar lá para trás, olha a diferença entre o que você era antes e o que você é hoje. Tem que ser bem gritante a diferença. Não fisicamente. Fisicamente a gente vai envelhecendo mesmo, não tem como. Na verdade a gente vai melhorando. Quando a gente olha a idade que a gente está hoje, pelo menos eu olho para trás e falo, nossa, melhorei, hein? Putz, grilo, como é que a Loide conseguiu me aceitar, né? 57 quilos, imagina o trem aqui, como é que melhorou. Agora, quando a gente olha para os desafios que a gente passa na nossa vida atualmente, os desafios estão vindo para te tornar uma pessoa melhor. Você faz propósito de melhorar no casamento, a coisa piora. É aí que você vai se transformar mesmo. Você faz propósito no seu trabalho, as coisas pioram lá dentro. Aí as pessoas vêm com as pessoas mais imaturas, né? Elas vêm com aquela frase seguinte, depois que eu comecei a orar, tudo piorou. Não, depois que você começou a orar, Deus começou a agir e Ele está proporcionando para que eu e você, através das dificuldades, dos desafios e até mesmo da escassez, a gente possa crescer. A gente possa aprender a lidar. Quer amadurecer emocionalmente para vencer as batalhas em 2021? Eu sinto te dizer, querido, que em 2021 nós vamos ter batalhas. Ainda bem, porque se nós não tivermos batalhas em 2021, nós vamos simplesmente ficar estagnados na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, nossa vida financeira. Muitas vezes Deus permite alguma escassez para a gente aprender a administrar melhor o nosso dinheiro. Deus permite as lutas dentro do ministério para você poder valorizar mais o ministério ao invés de sair. E por aí vai. Então o que acontece? Você quer realmente crescer, amadurecer emocionalmente para vencer essas batalhas? Aprenda que as derrotas são tão importantes quanto as vitórias para a nossa maturidade emocional. As pessoas, às vezes, nós fomos ensinados assim, a crescer apenas com as vitórias. Que bênção, isso deu certo porque eu fiz, isso deu certo porque é fruto do meu trabalho, eu consegui fazer com que o ministério crescesse, Deus abençoou, está tendo só vitórias. É ótimo isso, é maravilhoso. É o prazer da gente ver que aquilo que a gente está pondo na mão está sendo bênção. Mas vai chegar um momento em que talvez não vai ser do jeito que você imagina. Em alguma área da sua vida. Aí então é hora de olhar para aquilo que não foi legal, para uma derrota que você sofreu, que ela é tão importante para a sua maturidade quanto as vitórias que você teve. O que eu errei aqui? O que eu posso aprender de melhor? Aonde foi que eu posso fazer algo diferente para que isso aconteça? É interessante, eu e o Loide na internet, a gente trabalha muito com casais, o dia todo com casais. E às vezes, as pessoas o nosso público é muito mulher. E as pessoas falam assim, as mulheres falam assim, mas eu estou há 5 anos tentando fazer isso. Eu estou há 10 anos tentando fazer isso. Eu estou há 15 anos. Gente, como assim? Você está tentando fazer 5, 10, 15 anos fazer algo para melhorar teu casamento e não surtiu o efeito? Está na cara que não surgiu o efeito. Por quê? Porque você está usando a estratégia errada. E na nossa vida espiritual a mesma coisa. Nossa vida emocional, vida financeira, vida no trabalho. Às vezes a gente está tentando há anos alguma coisa que não está dando certo, e a gente não está amadurecendo com aquilo. Tem muitas pessoas, entenda o seguinte, eu ouvi uma frase como essa uma vez, eu acho isso muito bacana, que o cristão, ele não foi feito para viver no deserto. Deserto é lugar de passagem, você já deve ter ouvido falar muito isso. Mas por que muitos vivem no deserto? Por que muitos não saem da pindaíba financeira? Por que muitos não saem do problema conjugal, vivem em guerra com a esposa e com o marido? Por que muitos ficam capengando na vida espiritual? Por que muitos ficam capengando no trabalho, de galho em galho, e nunca dão certo no trabalho, ou nunca crescem? Já parou para pensar, queridos, que o erro, 90% de chance é porque está em você? Você tem que tomar uma postura melhor, porque até agora,
o que você tem feito não está surgindo efeito na vida espiritual, na vida material, na vida financeira, na vida emocional, então algo de muito errado está na sua técnica que você está usando, na forma que você está usando. E aqui a Bíblia está colocando o seguinte, que Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Muitas pessoas estão aqui me ouvindo, talvez ainda não aprenderam, e ficam se justificando, dizendo que é assim mesmo, que Deus permite essas coisas na nossa vida, que é difícil mesmo. Deus realmente permite, mas não é por um longo tempo eu viver num deserto durante toda a minha vida. Isso, irmãos, é algo questionável na vida de um cristão, porque um cristão ele não vai passar por dificuldade a vida inteira. Tem gente que você só ouve murmúrios, só ouve lamentos, nunca está bom o casamento, nunca está bom os filhos, ou então é uma área da vida dessa pessoa, nunca está bom. Tem algo de errado na forma que você está lutando, na forma que você está agindo, e você não está aprendendo que as lutas, elas são um degrauzinho a mais, cada vez mais, para você estar cada vez mais maduro, e saber lidar com os desafios da vida. Um grande inimigo que nós temos em nossa cultura, é que a nossa cultura, ela valoriza apenas o acerto. Nós temos muita dificuldade com as derrotas, e as derrotas, queridos, nós temos que olhar ela como oportunidade, para a gente crescer. Infelizmente isso aqui não deu certo, tudo bem, o que eu posso aprender com isso? Qual foi a estratégia que eu usei de forma errada? Eu não consigo, financeiramente eu não consigo guardar dinheiro. Tem algo acontecendo que você não está dando certo, que está errado. O salário está pouco. Tem gente que ganha menos e faz muito, tem gente que ganha muito e não faz nada. O meu casamento, as pessoas têm muita ideia assim, elas só querem valorizar o acerto. É claro que o acerto é ótimo, irmãos. Dá uma sensação gostosa quando a gente faz aquilo que é correto, não é verdade? Mas olha só, a gente precisa entender que quando a gente sofre uma derrota, quando a gente tem uma dificuldade, quando algo acontece na nossa vida que não foi legal, a gente tem que parar tudo. Espera aí, não está dando certo isso que eu estou fazendo aqui no meu trabalho. Isso aqui não está dando certo no casamento. Questione-se, pergunte-se, eu coloco aqui, o que eu posso aprender com os desafios que eu estou passando no momento. Por que no momento? Porque os desafios nossos, queridos, eles não podem ser um deserto. Não pode passar a vida inteira. Deus não me chamou e não te chamou para viver uma vida de deserto. Se você está vivendo uma vida de deserto, tem algo de muito errado na forma como você entende a Bíblia, ou na forma como você está agindo, na forma que você está olhando para você, na forma que você está olhando para você e agindo diante das circunstâncias. Tem um estudo aqui que eu coloco muito algo da psicologia sempre, né, por causa da minha profissão. Há uma relação entre aquilo que eu tenho de convicção do que é felicidade e a capacidade para me tornar forte. As pessoas têm uma ideia muito errada de felicidade com amadurecimento. Tem algumas crenças que eu coloco que são falsas sobre felicidade, que são prejudiciais à nossa própria felicidade, mas também à nossa capacidade de amadurecimento. A forma como eu creio é a forma como eu vou viver. Por exemplo, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, eu vivo por Ele. Eu vivo uma vida íntegra nessa terra tomada pela corrupção, porque eu acredito, eu tenho a crença de que se eu viver uma vida reta, lavada pelo sangue de Jesus aqui, eu vou para o céu. Essa é uma crença verdadeira. Aí a gente vê muitos cristãos aí, com um jeitinho brasileiro, que continuam crendo falsamente, que apesar de estar vivendo em coisas erradas, fazendo coisas erradas, acredito que Deus vai ter dó dele. É uma outra crença, falsa. E está errado. Agora olha aqui, eu coloquei aqui algumas coisas. Serei feliz apenas quando estiver casado. Jesus, quem te enganou, meu querido? Se casa, o casamento não é aquilo que você imagina. O casamento ele é a maior coisa do mundo na nossa vida. Mas casamento é uma construção. Dia após dia, casamento não nasce feito. Quem está ouvindo eu falar aí é casado, sabe que é assim. Aí a pessoa casa e ela não percebe que ela tem que construir o casamento dela. Então o que ela faz? Ela desanima. Outro, aquele que, por exemplo, não casa. Então se ele acha que a felicidade está quando ele estiver casado, então ele vai ser infeliz por toda a vida se ele não casar? Olha a crença errada sobre casamento. Outra coisa, uma crença errada aqui: serei feliz quando estiver ganhando X reais.
Aí não ganha aqueles X reais, então nunca vai ser feliz? Suponhamos que você fala assim, eu vou ser feliz quando eu estiver ganhando 5 mil reais, 10 mil reais eu vou ser feliz. E aí você não consegue alcançar esse salário. Então você vai ser infeliz por toda a vida? Ou ganha os 5 mil e os 10 mil reais e percebe que a insatisfação continua, porque a felicidade está posta em lugar errado. Serei feliz quando eu tiver um filho. Aí o filho nasce e vê que não é o filho que traz a felicidade. A felicidade é uma questão de você ser feliz. E aí o filho nasce e percebe que um novo casamento nasce junto com o filho. Eu sempre falo que cada filho que nasce é um casamento que nasce junto. Então se eu tenho um filho, eu casei, eu tinha um casamento. Eu tive um filho, eu tenho outro casamento. Quando eu tiver o segundo filho, o terceiro filho, eu vou ter um outro casamento em cada um deles. Por quê? Porque modifica. Aí as pessoas colocam essas falsas crenças e impede elas de se tornarem pessoas mais maduras, porque creem da forma errada. Eu dei um exemplo aqui sobre felicidade apenas, né? Que as pessoas, elas têm uma visão muito errada de felicidade. E aí eu falei sobre uma crença correta que eu tenho, que se eu creio em Jesus automaticamente, porque eu creio, eu mudo minha vida. A crença, ela está muito ligada à minha capacidade de ser feliz ou não, e à minha maturidade. Então tem pessoas, por exemplo, que creem que a vida é assim mesmo, que não é fácil a vida, que realmente é um desafio ser cristão. A gente passa por lutas, a gente passa por guerras, é batalha, é o diabo se levantando o tempo todo contra mim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você, definitivamente nós não somos a última bolacha do pacote. A gente não é a última Coca-Cola do deserto. Entenda isso, você não é. Então entenda uma coisa importante aqui. Essa história de que todo o reino das trevas estão se levantando 24 horas da sua vida contra você e estão fazendo com que nada dê certo, isso não é verdade. Se é o reino das trevas, repreende e manda ele embora. E se ele não está indo embora, porque tem alguma coisa muito errada aí. Então se eu amadureço com as lutas, a pessoa se transforma quando ela tem uma falsa crença, joga tudo no diabo, joga tudo no outro, aí ela não amadurece. E aí se torna uma pessoa fraca e superficial diante da vida. Já parou para pensar que essa é a nossa geração de hoje? Falando dos mais jovens agora. É uma geração frágil, é uma geração que não dá conta de perder, é uma geração que não sabe dizer, ouvir não. E isso vai depender muito de como foi a criação, né? Como você cria seus filhos. O filho pede um videogame e ele não sabe lidar com o não, porque o pai não tem dinheiro para comprar um videogame ou ele não quer comprar. Uma geração frágil. Aí quando a gente vai no cristianismo, é uma geração de cristãos que não amadureceram, são fracos, porque pede algo para Deus, Deus não dá, e ele afasta e vai embora da igreja, ele abandona. Às vezes quer que o pastor faça algo por ele, ou o discipulador visita, ou vai na casa dele, aí o pastor não vai naquele dia, ou não pode naquela semana, ou não atende ele, ou o discipulador não atende, aí sai falando mal, ou critica, ou sai da igreja. Cristãos fracos, superficiais, que não aprenderam ainda a crescer diante das adversidades da vida. Por isso que muitos permanecem no deserto, porque ainda que estão no deserto, não entenderam que o deserto, as dificuldades, os desafios é para fazer você ficar cada vez mais forte. Irmãos, eu tenho isso tão forte dentro de mim, mas tão forte, que quando eu estou passando por algum perrengue na minha vida, e eu passo tanto quanto você, talvez passamos em áreas diferentes, em intensidades diferentes, eu já falo para Deus assim: Senhor, vamos encurtar o caminho. O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Tem gente que prolonga, né? Parece que adora o deserto, fica jogando a culpa em Deus, como eu já falei, questionando um, questionando o outro, porque Deus fez assim, porque eu não conformo com isso, porque como pode acontecer isso na minha vida, como eu pude perder isso, como a pessoa pode fazer aquilo comigo. Está encobridando, querido, está encobridando os desafios, está encobridando as dificuldades, está fazendo com que o deserto não seja um lugar de passagem na sua vida, mas seja um lugar onde você passa a viver, como tem muito cristão vivendo em deserto. Quanto mais Paulo apanhava da vida, e isso eu posso dizer literalmente ou figurativamente, porque ele apanhou figurativamente no sentido de que ele era perseguido, as pessoas, ele tinha que descer de um muro porque senão iam apedrejar ele, como aconteceu, né? Ou literalmente, que ele levava as chicotadas, como eu falei lá, ele apanhava, nossa gente, ele foi até apedrejado, o homem. Então em todos os aspectos, quanto mais ele apanhava,
quanto mais as portas se fechavam para ele, ou seja, quanto mais dificuldade ele passava, quanto mais escassez ele passava, mais ele pregava e fortalecia as suas convicções a respeito da salvação. Deixa eu te dizer, eu brinco muito com algumas pessoas ao meu redor, e eu falo o seguinte: nós estamos orando para Jesus voltar, você está preparado? Tô. Aí quando eu conheço bem a pessoa, eu falei: olha, está preparado mesmo? Está fazendo isso, está fazendo aquilo, está preparado mesmo? E se Jesus falar: não, eu vou, Jesus não vai fazer acepção assim, vai, esse aí serviu bem, mas não está mais ou menos meia boca, não tem isso. Então aqui, quanto mais Paulo ele sofria, mais ele pregava. Hoje a gente está tendo inversões, queridos. Tem muitos cristãos, quanto mais luta tem, aí que ele para. É levante do diabo, é seta, manda embora. Como assim? E tem outros que estão fortes. A gente tem visto também uma leva de cristãos aí, que são os remanescentes, como a gente fala, né? Aqueles que restaram, que buscam a Deus, que batalham espiritualmente, que é pau para toda obra, tá ali junto. Essa semana que passou nós tivemos as 24 horas de oração lá no Hospital Nossa Senhora, e as pessoas, alguns foram acompanhados dos seus pastores, de todas as igrejas, outros não puderam ir, porque tinham uma quantidade limitada, mas tinha gente que ficava lá no portão orando. Teve outros que entraram na oração de 24 horas na sua casa, mas teve uma boa parte que ficou só em casa, olhando tudo acontecer. Esses não crescem, não amadurecem, porque passam pelos desafios da vida, e aí ao invés de serem mais ousados, muitas vezes se acovardam no seu mundo. Irmãos, não é assim que deve ser. Paulo, ele diz aqui em Filipenses 4,12, eu já falei até esse texto aqui, mas não citei. Filipenses 4,12, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sejam bem alimentados, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Irmãos, esse versículo aqui, ele precisa estar cravado dentro de nós. Ele precisa estar cravado quando a gente está passando por desafios de qualquer coisa, frustração, perda, necessidade, abundância ou escassez. Eu aprendi, ele diz. Irmãos, por que ele aprendeu? Vamos interpretar a Bíblia. Se ele aprendeu, ele só aprende como? Lendo? Não. No caso dele, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque ele passou fome, passou abandono. E Paulo, ele conta nas cartas dele, que as pessoas mais próximas dele tinham abandonado ele, deixaram ele. As pessoas mais próximas dele deixaram ele, fizeram com que ele fosse abandonado. Então ele sabe o que é abandono, ele sabe muito bem o que é fome, mas ele sabe muito bem o que é ter abundância e ter gente perto. Ou seja, são as estações da nossa vida. Quando estiver passando por provas, vou te dar um desafio aqui para você, os provas, os desafios da vida, as frustrações em geral. Para de dizer que tudo é levante do inimigo. Não diga isso. Se for, repreenda. E se não sair, é porque é coisa humana, não é do diabo. Porque ele tem que obedecer, caramba. Ele tem que obedecer aquilo que a gente determina para ele. Outra coisa, não diga que Deus te abandonou. Quem diz isso é porque não conhece definitivamente a Deus. Quem passa por lutas e diz que Deus te abandonou nas lutas, definitivamente porque não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não conhece a Deus. Outra coisa, não diga que as pessoas te abandonaram. As pessoas até podem te abandonar, mas sempre vai ter pessoas ao seu redor. E outra coisa, as pessoas podem nos abandonar, o diabo pode nos atacar, mas a Bíblia diz que o Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente nos momentos de tribulação. Então, irmãos, encare a partir de agora as adversidades da vida, as perdas, as frustrações, as dificuldades, vou repetir tudo de novo, como oportunidade para você crescer em 2021. Muda o seu olhar, muda a sua forma de ver as coisas, para de ficar no coitadismo, de achando que as coisas são muito difíceis para você. As coisas são difíceis e desafiadoras para todas as pessoas. Todos nós temos o nosso perrengue, todos nós temos. Todos nós passamos pelos desafios. Então, a partir de hoje, aprenda a encarar essas dificuldades. Aprenda a encarar todas essas adversidades como uma oportunidade que Deus está te dando. Oportunidade
para amadurecer, oportunidade para agradecer ao invés de murmurar, oportunidade para se tornar cada vez mais fortes, mesmo em meio às dificuldades. Eu preciso que alguém me ajude aqui com o microfone. Para que o Senhor possa abençoar você, para que você se torne cada vez mais forte. Deus, Ele deseja que você se fortaleça, e para isso, a única forma que existe, é você passar pelos desafios. Só eles conseguem fazer você crescer, você se tornar uma pessoa melhor, você se tornar uma pessoa mais forte. Não tem jeito, queridos. Não tem como eu me tornar um cristão forte se eu não passar pelas frustrações, pelas dificuldades. Não tem como eu amadurecer e não tem como eu ter um coração grato se eu não olhar para trás e ver tudo que eu passei me tornou a pessoa que eu sou hoje. Busque força no Senhor. Busque conselhos dos seus líderes, do seu pastor, dos seus mentores, de pessoas que estão ao seu redor, ao invés de ficar buscando conselho no mundo, ou então sofrendo sozinho. Encontre força dentro de você. Todos nós temos algo maravilhoso dentro de nós mesmos. Todos nós. Nós temos Deus dentro de nós. O Senhor está com a gente. O Espírito de Deus habita em mim e em você. E por isso, queridos, nós somos fortes. A Bíblia diz isso sobre nós. Mas para isso, eu preciso olhar, parar de murmurar. Quando eu olho para trás, quando eu olho as dificuldades da minha vida, eu preciso olhar e ver assim, Deus está comigo. Porque a Bíblia diz que Deus está comigo. Quero orar por você agora. Quero desafiar você, irmãos. Como eu coloquei desde o início da minha pregação. Aprenda a usar as dificuldades como oportunidade para você crescer em 2021. Ao invés de você murmurar, de você ficar questionando Deus, questionando tudo por causa daquilo que está acontecendo com você. Eu sempre vejo isso. Deus tem me dado oportunidade de crescer. Deus tem me dado oportunidade. Sabe, Deus tem dado oportunidade para todos nós nos desenvolvermos. Mas depende de como você vai olhar para a dificuldade. Depende de você. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada um aqui. Eu te agradeço pelos meus irmãos, Pai, que estão aqui buscando a Tua face e aprendendo mais de Ti. Eu sei que a única forma que o Senhor escolheu para que a gente se torne cada vez mais forte, para que a gente aprenda e a gente amadureça, são as dificuldades da vida. A gente fala às vezes até os perrengues da vida. E são eles que vão nos tornar cada vez mais maduros. E eu sei que o Senhor está com a gente, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está conosco em todos os desafios que a gente tem passado. Em todas as dificuldades, o Senhor está com a gente. O Senhor está com cada um de nós. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tenha isso como meta, meu amado, nesse ano. Você quer crescer em 2021? Quer ter uma família abençoada? Quer prosperar financeiramente? Quer estar bem no trabalho? Quer estar espiritualmente bem pertinho de Deus? Entenda, você vai passar pelos desafios, pelos estreitos da vida. E eles vão levar você a um amadurecimento que você jamais acreditaria que você poderia estar. Falando, por exemplo, agora, se você se prepara aí, se você puder ofertar, dizimar, as contas da igreja estarão aí para você, na telinha, para você para você copiar. Às vezes você já tem, faça as transferências, dízimo, primícia, oferta. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Quando nós passamos por desafios, Deus está usando uma oportunidade de participar da obra dele, independente da abundância ou da escassez. Eu e a Loide, no ano de 2020, a gente fez algo e a gente está fazendo em 2021. A gente, por mais que eu perdi pacientes em 2020, por mais que foram desafios que eu passei em 2020, nós, além de dízimo, além da primícia, a gente quis ofertar mais do que a gente ofertava. A gente quis dar mais ainda em valores mesmo que a gente já dava. Por quê? Porque a gente estava plantando. Deus estava nos dando. Eu entendi que 2020, Deus me deu e te deu a oportunidade para crescer, para amadurecer nessa questão financeira.
E muitos talvez não entenderam e perderam o bonde aí que passou, como a gente fala, o bonde andando. Mas você pode fazer isso agora, para que o seu próximo ano, ou o seu ano de 2021, seja um ano próspero na sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, de 14 a 16. Depois que ele fala tudo posso naquele que me fortalece, no 13, o 14 ele fala assim: apesar disso, ou seja, de eu ter passado por perdas e frustrações, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas apesar disso, aí ele fala para os filipenses, agora ele está falando exclusivo: vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Olha isso, irmãos, fizeram bem. Qual foi o bem que eles fizeram? Ele fala embaixo: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando parti da Macedônia, em nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber. Ó, está falando de din-din, exceto vocês. Vocês quem? Vocês filipenses, que participaram, ele está dizendo. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma, mas 2 vezes, quando tive necessidade. Aí no 17 ele finaliza: não que eu esteja procurando ofertas, aí ele dá a chave, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Irmãos, Paulo por acaso ia acreditar alguma coisa na conta deles? O texto está sendo muito claro. Paulo ia acreditar, não era Paulo, era Deus. E ele fala: olha, eu não que esteja precisando dessas ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Os filipenses sabiam: quer ter crédito nas suas contas aí, em favor de você. Não estou falando nem conta do banco não, até pode ser, mas quer ter crédito, faça algo. Não deixe que a pandemia assuste você e você retenha aquilo que é de Deus. Dê, oferte, primicie, dizime. Eu e a Luíde, essa semana a gente falou com um missionário que eu descobri que era até amigo meu. Ele está na Índia, ela está na Índia, casou, está há mais de 15 anos na Índia. E aí a gente falou: amor, vamos ajudar esse pessoal? Quero ajudar, eu quero investir. Irmãos, o meu dinheiro e o seu dinheiro, se ele não for, parte dele não foi investido no reino, nos dízimos, nas primícias e nas ofertas, não tenho por que eu ter esse dinheiro. Eu não posso ganhar um dinheiro só para mim. Eu tenho que ganhar e dividir com o reino. E olha, quando eu quero ajudar um missionário, ou quando eu quero ofertar, isso não tem a ver com dízimo. Dízimo é na igreja, tá ok? Você tem a oportunidade agora de fazer isso, e eu quero agora também orar por você, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vou fazer isso no finalzinho, na hora que eu encerrar. E eu quero dar os recadinhos finais aqui para o nosso culto. Nós temos sido alimento diário, Café com os Apóstolos, todas as manhãs, 9 horas da manhã. Você pode estar participando juntamente com ele, ser alimentado. As lives, quinta e sexta às 19 horas, quinta-feira com o Celim, e 19 horas a mulherada aí está com a pastora Rosângela, isso é uma bênção. Café com os Pastores, sábado às 10 horas, e os nossos cultos online, esse final de semana ainda é apenas online, 10 horas da manhã e 19 horas. Domingo, eu postei no grupo da igreja uma foto das nossas cestas básicas que nós temos aqui, e eu disse que está faltando arroz, mas está faltando muito açúcar também. Algumas pessoas nos ligaram, outras ligaram para a pastora Onísio, outras já trouxeram aqui. Eu quero agradecer aqueles que realmente se deixaram ser tocados e compraram arroz, ou tinha outro em casa, e repartiram aqui com a gente para a gente fazer cesta básica. No mais, a igreja continua aberta das 8h30 às 11h30 e das 14 horas às 18 horas, para que você possa trazer algum alimento, dar seus dízimos, oferta, primícia, ou vir aqui receber uma oração também para que você seja abençoado. Vamos finalizar o nosso culto, e depois que eu finalizar este culto, eu vou deixar, talvez nós queremos aí que você seja, nós queremos que você seja abençoado com essa música, que nós vamos colocar para você, pelo menos um pedacinho dela, e nós vamos deixar o link da música na própria página, no próprio WhatsApp, vai estar o link da música, para você poder ouvir, quando tudo chega ao fim, ao final, diante do trono, da Ana Paula Valadão, e depois você ouve aí, você vai ser abençoadíssimo, e vai ver que as dificuldades, mesmo que chegue ao fim, são oportunidades para a gente crescer em nome de Jesus. Pai Santo, eu te agradeço por esse culto, eu te agradeço pelas vidas que permaneceram comigo até agora. Que a bênção do Senhor possa repousar abundantemente sobre os meus irmãos, aqueles que ofertaram, aqueles que dizimaram, aqueles que primiciaram.
de alguma forma, eles sejam visitados por Ti, sejam guardados, sejam abençoados pelo Senhor, que o Senhor venha nos suprir, conforme a Tua palavra, seja estabelecida em nós a bênção do Senhor sobre aqueles que têm entendido o princípio de fidelidade. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do Deus, o nosso Pai, e as consolações do doce e amado Espírito Santo repouse sobre a igreja, sobre você, hoje e sempre, em nome de Jesus. Até mais, irmãos, até no domingo, Deus abençoe. Tchau.